Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui analisar o capítulo 1137 do mangá de One Piece. E nós já começamos, para variar, com a história de capa da Yamato. O Oda decidiu finalmente destrinchar, colocar aqui as coisas que estão acontecendo debaixo dos bastidores. No capítulo passado nós vimos que se tratava da base do Who's Who, neste lugar que ela está ali com a Tama. E nós observamos ali os membros do Who's Who ali neste lugar, nesse momento, esse ponto que eles estão enxergando, e nós não sabemos do que se trata, do que realmente eles estão observando. Fica comigo, porque tem muita coisa interessante pra gente conversar sobre esse capítulo ainda. E a gente volta depois da vinheta. Vamos lá, começamos o capítulo então definitivamente com o Road, começando ali a narrar para nós alguns fatos. Eles estão entrando ali dentro do castelo Aust e nós observamos que fazem pelo menos 14 anos da morte do rei Harold. Ninguém mais ousou se aproximar deste castelo desde então. Então, se faz 14 anos que o rei Harold morreu, fazem 14 anos que o Loki está preso. Só que a gente tem que tomar aqui uma noção de tempo, que o Oda gosta de confundir a gente também mexendo na timeline. Faz 14 anos que o Loki ficou preso, só que faz 6 anos que o Shanks ajudou a prendê-lo, ou seja, o Loki em algum momento conseguiu escapar dessa prisão que os gigantes acabaram ali colocando o personagem. E isso é só a ponta do iceberg, é só a cereja do bolo dessa confusão, desse ponto que você fica, será mesmo que o Loki matou ali o rei Harold? E aqui nós temos uma interação muito legal do Road com os chapéus de palha, né? Tanto ali o Luffy, o Zoro e também a Nami. E a gente consegue observar que o Road já percebe que a porta do castelo está arrombada. E esse buraco foi feito tanto ali por esse personagem misterioso que se parece ali com o Shanks, supostamente seja o seu irmão ou até mesmo ali um clone, quanto também a Gunko, que acabaram escapando. A gente já tinha levantado algumas possibilidades, algumas questões aqui dos Cavaleiros Sagrados terem alguma relação com o rei Harold por eles aparecerem dentro do castelo. A gente tem um Road ali questionando assim de que não era pra ninguém realmente estar dentro deste castelo e fica se questionando se não existiriam guardas dentro deste local, já que supostamente ninguém é pra entrar dentro do castelo. O Zoro então começa a dizer que isso foi obra de invasores, porque o portão foi destruído pelo lado de dentro. E aí o Luffy fica todo empolgado, dizendo, só vamos saber se a gente entrar. E o bichão já sai correndo atrás de confusão. O Road então começa ali a explicar algumas coisas a mais. O Luffy fica questionando onde que está a chave. E ele fica realmente ali, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer. E a Nami já começa a iludir o gado total, né? Já começa a iludir ali o Road. A Nami tem dessas, né? De que ela consegue manipular a Omarada à sua volta de acordo ali com o seu hack. O próprio o Oda zoa, né? Chamando ali o hack do rei da Nami. E a gente começa a observar de que poucas pessoas tiveram o privilégio de entrar dentro do castelo. O Road, ele é apenas um homem comum. Então ele nunca teve ali essa oportunidade de entrar no castelo. E a Nami começa a falar, que bom que você está aqui, né? E o Zoro começa já a rir sobre o pessoal tá zoando ali com a cara do Road nessa situação. Os dois continuam a caminhar, né? Na verdade, o Road começa a caminhar levando ainda o chapéu de palha. E nós então temos a informação de que tudo que aconteceu naquele lugar, tudo que estava realmente rolando naquele lugar, tinha um poder destrutivo. O Loki é um monstro. E que ele é um guerreiro que acabou lutando contra um homem que ficou conhecido como Grande Guerreiro, que é o Rei Harold. Então a destruição foi inevitável. O combate entre pai e filho foi um combate inevitável que levou a uma destruição absurda, ao ponto de até mesmo fazer os 3 personagens ficarem chocados com o que eles estavam enxergando. E se você quer acompanhar uma história também cheia de mistérios, cheio de incógnitas e sobre o que está acontecendo neste universo incrível, eu recomendo para vocês a leitura
segura de que haja luz. Não é porque eu estou escrevendo, não. É porque é uma história muito envolvente relacionado às mitologias. Ó, se você tá acompanhando a saga de Elbaf e tá curtindo essas relações sobre a mitologia nórdica, a gente vai entrar na mitologia nórdica também lá em Que Haja Luz em breve, né? Vai demorar um pouquinho, mas em breve a gente vai entrar também com alguns relatos. Isso é só a ponta do iceberg, como eu já comentei aqui, porque nós temos várias referências de mitologias do nosso mundo, de mitos do nosso mundo lá em Que Haja Luz, misturado com as fichas dos inscritos. Sim, os personagens da novel são inscritos do canal, né? São eles que criaram as fichas mediante algo parecido como RPG, olha só. Inclusive, o destino de cada um dos personagens é definido ali pelo dado. Então, Que Haja Luz é uma obra viva. Eu nem sei o que vai acontecer na trama mediante ali aos resultados que possam ser dados ali através dos dados. Então, você pode acompanhar Que Haja Luz tanto com os dois links na descrição na Novel Mania, quanto também no Tapas. Clica aí para você poder acompanhar e ler agora. Então, o Road começa a explicar para nós sobre o que aconteceu no local e por que havia tanto esqueletos, tantos crânios espalhados ali pelo local, pelo castelo. É claro que ele começa a dizer para nós que havia muitos soldados no castelo naquele dia. Mais de 100 soldados foram mortos pelo Loki. E de todos, só sobraram o Jaro-sama e o próprio Loki. Cara, não tem como. O Loki é muito inocente, cara. É muito, mas muito inocente. Porque, primeiro, a gente tem ali o Loki matando o próprio pai. Depois nós temos o Loki, né? A fama do Loki de matar mais de 100 soldados. Essa figura do Loki que foi rejeitada ali pela filha da Big Mom e ao mesmo tempo essa figura do Loki de ser protegido até mesmo pelo Jaro no capítulo passado não encaixa com esse Loki completamente insano que nós estamos observando os próprios gigantes narrarem. Então o Loki provavelmente está defendendo a honra do seu pai. A gente tem uma teoria aqui no canal, a gente acredita que o rei Harald era um rei traidor e que ele estava fazendo o povo de Elbaf não ser mais guerreiros para trair a confiança ali dos guerreiros e se aliar ao governo mundial. O que foi descoberto ali pelo Loki, e é por isso que de todas as formas possíveis a gente começa a observar que o personagem pode ser sim inocente. Esse capítulo só deu mais ênfase nessas ideias. Depois desse acontecimento, as portas do castelo foram fechadas e qualquer entrada aqui foi estritamente proibida, né? Ele acabou falando que entrar no castelo se tornou algo tremendamente proibido. Nós observamos então crânios gigantescos ali que, caraca, são coisas enormes que a gente ainda não tinha visto com os demais gigantes. E o Luffy começa a fazer ali comparação com o Horus, né? Ali seria amigo ali do Horus. E o Road acaba explicando para nós que estes são os guerreiros que possuem o sangue dos gigantes ancestrais. Os de puro sangue já não existem mais, mas aqueles que carregam este sangue ainda vivem. Acredite se quiser, mas o rei Harald era enorme e muito forte. Então, o rei Harald, ele também tinha o sangue disso. Se o Haraldin, ele é filho do rei Harald, o Haraldin também tem a capacidade de despertar o gene ou o chifre nascer na cabeça dele ou coisa do tipo, porque ele ainda carrega os genes do seu pai. Mas ao mesmo tempo, nós temos a ideia também de que o Loki já tem aqueles chifres, né? Já tem ali os chifres despertados, o que mostra para nós o grande poder e força do personagem. Nós então observamos o Road apontando para a figura do rei Harald, que aquilo na parede era um retrato do próprio rei. O rei que amava a paz e quis conectar Elbaf ao mundo. Este homem foi conhecido como o melhor rei da história de Elbaf. Olha só, as coisas definitivamente não batem, né? As coisas definitivamente não batem. Luffy acaba dizendo que o rei Harald parece alguém extremamente poderoso e depois que a gente consegue ver o personagem um pouco mais próximo, nós vemos que parece um pouco com Kratos, né? Parece ali, assemelha um pouco com o Kratos ali em God of War 1. A gente tem então as ideias aqui de que as cicatrizes em sua cabeça foram deixadas após o rei arrancar os próprios chifres. O que, cara, é uma vergonha absurda ali para alguém que tem uma honra ou alguém que tem orgulho da sua própria raça, né? O que demonstra ali uma certa preocupação sobre o destino do personagem, que eram marcas de seu sangue de gigante ancestral. Então,
as conexões ainda com o Kaido fortalecem ainda mais sobre o personagem, chifres e até mesmo a marca que a gente pode observar que o Rei Harold ele tinha essa armadura, né, cheia de escamas que estavam em seu corpo, né, aqui a forma como é colocada, e o Kaido também tem isso, né, o Kaido também tem essa armadura, não essa armadura, mas essa tatuagem aqui no seu braço esquerdo, o que reforça a ideia de que ele também seja descendente, seja ancestral ali dos gigantes que viveram há milhares de anos. E aqui a gente tem a ideia sobre os gigantes ancestrais, que eles eram intrinsecamente relacionados à Era das Guerras. E aí, claro, né, o Luffy não tá nem aí pra isso, tá perguntando, caramba, ele tinha chifres? Quanta determinação, tipo, pra arrancar os próprios chifres da cabeça. O Road então começa a explicar que todos ficaram desesperados quando o rei veio a falecer, mas aquele que mais odiou Loki e que deseja ainda sua vingança é Haraldin, o outro filho do rei Harold. E aí o Luffy fica tipo, caramba, o Haraldin, tipo, o que? Isso é verdade, né? Isso acaba trazendo o Luffy de volta, né? Falar sobre os seus companheiros, falar sobre os seus amigos, sempre traz o nosso capitão de volta ali a atenção. E aí a Nami começa a dizer, então quer dizer que ele é irmão do Loki? E nós então temos a explicação de que na verdade o Haraldin, ele é meio irmão do Loki. Antes da rainha consorte se casar com o rei, Haraldin havia nascido de outra mulher. Contudo, a mãe de Haraldin não teve a permissão de Elbaf para se tornar rainha consorte, porque ela nasceu em outro reino gigante. O Zoro acaba fazendo um questionamento se ela era gigante, por que ela não pôde ser a rainha, e a gente tem essa questão também entre aberto, narrando e expandindo um pouco mais a lore do Haraldin para deixar a trama ainda mais interessante. E se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Gente, isso nos ajuda pra caramba. E outra forma de você nos ajudar é se tornar membro do canal do Geek Brasil, recebendo os conteúdos extras aqui, os conteúdos aqui de Kagurabashi, Sakamoto Days por enquanto. Kindle vai entrar ali no lugar de Sakamoto, porque Sakamoto vai aqui entrar para o prêmio free, pra galera free aqui para poder acompanhar Sakamoto Days. Então, se torne membro do canal do Geek Brasil e continue a nos fortalecer cada vez mais. O Road continua a explicar ali o que havia acontecido, né, de que ela realmente era uma gigante, a mãe do Haraldin, mas vocês humanos também não lutam entre si por terras. E aí o Zoro fica, e aí tem a explicação de que sangue de gigantes de outras terras mancharia o sangue de Elbaf. E aí a Nami fala, você é preconceituoso, hein? Até com humanos. Mas você é diferente, Namitazo. Eu não fico feliz com isso, seu lixo. A Nami mostrando realmente a sua verdadeira face quando ela não quer manipular ali o Road. Mas o Luffy acaba saindo em disparada, né? O Luffy acaba saindo em disparada em direção ali ao castelo, enquanto o Road vai conduzindo o Zoro e também a Nami. Aí o Zoro faz a pergunta mais lógica, tipo, cara, se você acha que o Haraldin é um meio sangue, né, não é ali um sangue limpo, é um sangue sujo, por que você está no bando dele? E aí o Road acaba explicando de que o Haraldin defendia ele quando as pessoas, os demais gigantes, chamavam ele de otaku, né? Esse termo otaku é um termo pejorativo, inclusive já até vi explicações aqui em alguns lugares, de que o termo otaku, ele por si só já é pejorativo, o que acabou meio que tipo assim, entrando na cultura pop como um termo focado ali para o público nerd, mas a sua essência, a sua forma original, ela já é pejorativa por si só. Então já tem aqui uma forma de como nós somos construídos no meio dessa sociedade. Mas o Haraldin, ele é um cara especial, porque ele viu os desenhos ali do Road e percebeu que ele era um cara fantástico na navegação, de que os mapas dele eram um mapa realmente assim fantástico e que assim ele pertencia agora ao seu agrupamento. Pede para ele ser o seu amigo, o que fortalece um pouco mais as ideias, como Luffy conheceu a Nami e também como o Haraldin conheceu ali o Road. Mesmo que o Road seja um maluco, ele ainda o lhe considera como um grande amigo. O Road então começa a dizer que o Haraldin, ele é um homem muito honesto, mesmo sendo filho do rei, não podia morar no castelo. Mesmo sua mãe sendo maltratada por ser estrangeira, ele aguentou tudo isso e ainda disse, eu unirei todas as tribos de gigantes deste mundo. É interessante, né? Porque o Haraldin tem agora um propósito, mais uma vez um amigo do Luffy pode se tornar rei.
O Luffy com esse nepotismo absurdo que ele coloca ali em todo lugar que ele visita. Mas brincadeiras à parte, o foco desse quadro aqui a gente tem dois detalhes. A gente tem mais uma vez o símbolo de 8 planetas, 8 pilares em volta ali de um núcleo, né? O que foca diretamente ali nas 9 famílias nas 9 famílias que nós temos, tanto as 8 famílias e a família Monkey ali no meio. E nós também temos uma página, um destaque. Podia ser qualquer personagem aqui, mas o Oda quis enfatizar a Nami, bem no momento em que o Road fala que o Harudin quer unir todas as tribos de gigantes deste mundo. O que ele quer dizer, o que Eiichiro Oda quer dizer apontando para Nami neste exato momento. A gente só vai saber mais alguns capítulos pra frente, mas a gente sabe que a Nami tem referências à mitologia nórdica, então ficamos espertos. Vemos a comemoração então do Harudin ali juntamente com o seu agrupamento e ele falando de que ele será o rei de todas as tribos gigantes. E a galera comemorando, falando ali pro Harudin de que ele realmente consegue. Do outro lado nós temos o outro herdeiro passando maus bocados, tanto ali com a Gunko, quanto também ali com esse cavaleiro sagrado. E a gente observa que eles estão descendo o cacete ali no Loki e a forma de como a Gunko, ela está indignada, né, de que o Loki havia recusado ter a chance de ascender como Deus. Não importa como sei, esse sonho é algo impossível. E nós estamos lhe oferecendo essa mera oportunidade. Você deveria aceitar, mas mesmo assim o Loki não o faz. Mais um ponto aqui para enfatizar que o Loki não é o vilão dessa saga. Nós então começamos a observar como o poder ali da Gunko funciona, né? Dela tendo ali uma espécie de tinta, algumas coisas saindo ali dos seus próprios pés e esses laços, essas setas, quase como se fosse ali um vetor, né? Meio que tipo assim, passando em direção e ela conseguindo controlá-los. Assim, quando ela vai atacar, né? Ela vai apontar ali o vetor, o Loki consegue prever exatamente o que vai acontecer. Vai acelerar na direção do meu rosto à direita e bem na hora que eu virar para o lado, você vai usar esse punho para me acertar no queixo. Obrigado por me avisar. O que a gente consegue ver que se trata realmente de um haki da observação extremamente avançado que consegue ver no futuro, né? Aqui a gente tem uma noção bem interessante de que o Loki, mesmo com os olhos vendados, ainda consegue ter uma noção completa sobre o poder de combate. Por isso até mesmo que ele consegue desviar ali do ataque do Luffy quando ele vem usando o Gear Force. A violência é inevitável quando eu determino o futuro de onde a seta irá parar, contudo eu consigo pará-la. Ou seja, a própria Gunko explica que a habilidade dela também favorece essa previsão, mas a violência quando ela decide atacar é inevitável. Mesmo que você consiga prevenir ali, provavelmente você não vai conseguir desviar. E assim, a Gunko parte ali pra cima, né? Acaba partindo pra cima ali do Loki. O Loki fala que não vai aceitar a oferta deles e chama ela de sua idiota e pede pra ela desaparecer. A Gunko começa a acertar ele ali com seus vetores, começa a descer a porrada no personagem. O Loki vai apanhando de tudo quanto é lado, né? É vetor que vem de cima pra baixo, vetor que vem de baixo pra cima, da esquerda pra direita, direita pra esquerda. É porrada de tudo quanto é lado. Mas aí nós observamos o Loki quase caindo, a Gunko ali tentando acertar mais e mais vetores pra cima do próprio Loki. E a personagem então começa a dizer que ele vai se arrepender disso. E a forma como isso vai colaborar ali para o combate, quando todos os vetores vêm pra cima dele, ele começa a gritar: pare com isso agora, já chega. Então se alistará para os Cavaleiros de Deus, né? Você vai se alistar para o Cavaleiros de Deus. E é dessa maneira que o Loki rejeita mais uma vez esse convite. O Loki acaba rejeitando mais uma vez o convite, forçando realmente a Gunko a ficar extremamente com raiva. Então finalmente nós vemos a revelação do personagem que estava encapuzado. E não se trata do Shanks, pelo menos não por enquanto, né? Até o Oda virar toda a mesa aqui em relação ao personagem. Mas se trata agora de Shamrock, o líder dos
Cavaleiros de Deus, o líder dos Cavaleiros Sagrados. Ele tá dizendo que são todos uns inúteis. Queria ter feito isso mais de um jeito inteligente, mas mesmo assim eles continuam com uma fé inabalável. Gonku começa a perceber que eles continuam com uma fé inabalável e que isso tem atrapalhado ali o propósito deles de prosseguir e até mesmo, quem sabe, se aliar ao reino de Elbaf. E aqui nós temos dois detalhes extremamente interessantes. O primeiro é o símbolo que Shamrock carrega ali em seu corpo, principalmente perto do seu pescoço, né? A gente observa que todo o manto dele parece bastante com os soldados franceses e ingleses ali do século XVIII, que fortalece ainda mais a ideia, a conexão, né, do reino de Mu com a França pré ali a Revolução Francesa, né? Parece bastante com as conexões. E nós então temos uns detalhes que se parecem bastante com o símbolo da Nami, né? A gente já tem muitas teorias, muitas ideias, muitos pontos aqui de que a Nami pertence realmente ali a alguma família nobre, principalmente da Nami ser uma Tenryubito, que seria até mesmo ali uma conexão interessante sobre a personagem. Mas nós temos uma coisa ainda mais importante, que é o significado do nome ali de Shamrock. Shamrock, ele é um trevo de 3 folhas que é muito forte na Irlanda, né? Um símbolo muito forte ali entre os celtas, e também foi colocado como uma simbolização do santo São Patrício, o que coloca ainda mais detalhes para o Shamrock, já que esse trevo de 3 folhas foi usado pelo São Patrício para explicar a Trindade, ou seja, o mesmo ser que na verdade carregam 3 características diferentes. Nós já estamos falando sobre isso há algum tempo aqui no canal. Nika, Joy Boy e Luffy, 3 seres diferentes que carregam a figura da Trindade do Deus do Sol. Shamrock é aquele que é um trevo de 3 folhas que foi usado por São Patrício para explicar a Divina Trindade. Olha só que o Oda está cozinhando aqui para nós, meus amigos. A Gonku então começa a falar de que eles realmente são muito fortes, de que eles possuem fé em algo, né, sobre essa ideia. E nós então não podemos deixar de falar que Shamrock também é filho de São Garlin, né, que também ali agora é um Gorosei. O que fortalece ainda mais a ideia de que Shanks também é filho do Garlin. Só falta o Oda confirmar, né? Só falta o Oda confirmar. E então nós temos a visão de que Loki está desmaiado, né? Pelo menos parece estar desmaiado. E Shamrock falando: eu com certeza os colocarei sobre o comando do governo mundial. Então nós temos uma nota muito importante do editor: os Cavaleiros de Deus se movimentam. Se os Cavaleiros de Deus finalmente estão se movimentando, isso quer dizer que Dragon finalmente vai se movimentar. Será? Será que Dragon vai se movimentar? Será que era isso que o Dragon estava esperando? Estava esperando o momento que os Cavaleiros de Deus, os Cavaleiros Sagrados, fossem realmente para o campo de batalha e assim pudesse finalmente lutar? Finalmente mostrar os seus poderes, lutar ali contra esses seres? É o momento, hein? É o momento. Se for realmente ali para o rival do Dragon entrar em ação, o Dragon já está de olho nesses caras há algum tempo, e talvez seja esse o motivo que o pai do Luffy não tenha entrado em combate até agora. A gente vai continuar comentando mais sobre este capítulo nos comentários desse vídeo. Então deixa aí os seus comentários para a gente debater e discutir ainda mais sobre este capítulo fantástico de One Piece 1137.